Hoje no Você eu quero te contar que nós temos um novo medicamento para controle da doença de Alzheimer. Ele foi aprovado pela Anvisa, é um produto inédito no país. Agora, como ele age? Para quem é indicado? E outras dúvidas a respeito desse novo medicamento, eu converso agora com o Dr. Reinaldo Grinovich, neurologista, que está com a gente nesta segundona. Obrigada mais uma vez, viu, Reinaldo? Estamos à disposição. Que medicamento que é esse? Mônica, o substrato patológico do Alzheimer é a deposição de uma substância amiloide, né? Na região do núcleo de Meiner, tal, que produz acetilcolina. Bom, enfim, existe deposição dessa substância no cérebro. E ela é que desencadeia toda a sintomatologia Quando do ela Alzheimer. não está bem, digamos Não, assim. a pessoa, por um motivo que a gente não sabe, né? Ainda tem muitas pesquisas, mas ninguém sabe a causa. Existe uma produção anormal dessa proteína beta-amiloide. E ela deposita nessa região. Do cérebro. E isso é que causa os sintomas da doença. Agora, o que produz o excesso da proteína, a gente não sabe ainda. Entendi. Então, a doença é sem causa, provavelmente genética. Então, o que esse medicamento faz, o lecanemab, né, que é um anticorpo monoclonal, ele vai lá e impede a produção e a deposição dessa substância amiloide nessa região. Então, ele consegue controlar a evolução da doença, né? Ele não tira a proteína beta-amiloide que foi depositada. Então, ele não regride os sintomas, mas ele evita a evolução, porque a doença de Alzheimer é uma doença evolutiva, né? Então, ele é um medicamento que você deve usar o mais precoce possível, porque em fase moderada e avançada ele tem pouca ação, né? Inicialmente nas fases mais iniciais da doença, que é o padrão ouro para usar. Ele é um remédio injetável, né? Você vai tomar pela veia. Demora uma hora e meia a infusão, cada 15 dias tem que fazer no início. Depois de 1 ano e 6 meses, né, 18 meses, aí você pode passar para um mês, ainda não se sabe muito bem. Mas o tratamento inicial são 18 meses. O grande problema desse medicamento, como toda novidade, um medicamento injetável, que é um anticorpo monoclonal, muito difícil de ser produzido, é a questão de preço, né? Ele é um remédio que não é barato. Não tem no SUS ainda. Ainda não tem, mas vai ser incorporado, porque quando ele foi aprovado pela Anvisa, agora só falta ele passar por rol, né, dos medicamentos do SUS, aí vai ser dado. Porque para você tratar isso particularmente, né, vai ser difícil. Vai ser muito caro. Vai ser muito caro, porque ele vai ser uma faixa de uns 8, 9, 10 mil reais por mês, né? Por mês não, cada injeção. A cada injeção? Então são 2, né, por mês, então você vai gastar quase 20 mil reais por mês. Então o SUS vai fornecer, mas, né, como toda vez no SUS, eu ainda não existe nada estabelecido, né? Só estou te falando de projeção, porque a gente já trabalha com isso há muito tempo. Eu acredito que o controle, né, assim, as exigências para você conseguir o remédio vão ser meio rigorosas, né? Eu falo assim, para não ser em toda a fase do Alzheimer, vai ser na fase inicial, vai ter que ter uma série de exames que você vai ter que fazer, protocolo e tal. Quando você começa a tomar um remédio, no mês 5, no mês 7, você tem que fazer uma ressonância. Para ver. Porque esse medicamento pode provocar umas alterações na ressonância, que se elas ficarem muito relevantes, você tem que parar o uso do medicamento. Mas isso é raro, né? É um medicamento bem seguro, mas é um medicamento, assim, espetacular, porque ele evita a progressão da doença, né? Porque o grande problema do Alzheimer é que ela vai progredindo, né? A pessoa vai definhando. Os medicamentos que a gente tem hoje, eles retardam um pouquinho, mas esse aí, não é que ele retarda, ele bloqueia totalmente, não evolui mais. Aí, esse medicamento é para a fase inicial, né, dos sintomas. E quais são os sintomas na fase inicial, para a gente entender? Então, o Alzheimer se caracteriza, né, como todo processo demencial, perda de memória de fatos recentes. Então, a pessoa que não lembra as coisas do dia a dia, lembra as coisas antigas, mas não lembra as coisas do dia a dia. Esse é o sintoma principal da doença de Alzheimer, clássico. Você precisa ter isso, né? Perda de memória para fatos recentes. Existem outras demências, por exemplo, demência frontotemporal, demência frontal, que aí você tem um pouquinho de perda de memória, mas o que chama mais atenção é a alteração comportamental, no início dos sintomas que eu estou falando, né? Tá. Então, Alzheimer é uma doença que ela caracteriza basicamente pela perda de memória de fatos recentes, né? Tem aquela pessoa que esquece onde colocou a chave, esquece de dar um recado, esquece um compromisso, não sabe se tomou um remédio ou não, esquece o nome de uma pessoa, coisas do dia a dia. Aí você pergunta para ela na infância, ela lembra tudo. Né? Então isso é até interessante a gente falar, porque às vezes isso atrasa o diagnóstico. Porque como a pessoa lembra das coisas antigas, acha que está tudo bem, e não está, né? Uma dica, né, que eu já falei algumas vezes, para você saber se a pessoa, não é só isso, mas um fator que é importante, porque a gente pega pessoas acima de 40, 50 anos, todo mundo tem uma queixa de memória, né? Sim. Que existe um declínio cognitivo normal a partir da idade, né? 50, 55 para cima, você começa a ter um declínio cognitivo.
O que diferencia, então o desafio nosso, né, é um desafio, você diferenciar o declínio cognitivo normal do início do Alzheimer. Isso é difícil porque a diferenciação é clínica, né? Até hoje você não tem nenhum exame assim que seja comprovadamente eficaz para falar é Alzheimer de verdade, né? Uhum. Existe uma tomografia por espectroscopia que você consegue ver a substância amiloide depositada, né? Está começando a se fazer aqui no Brasil e vai ajudar muito, mas o diagnóstico é mais clínico. Então você fazer essa diferenciação é difícil. Uma dica que a gente faz é assim, quando a pessoa esquece, né, a partir dos 60 anos, mas ela percebe que esquece, eu já fico mais tranquilo. Tá normal. Se ela vai com alguém da família e ela fala, eu não sei o que eu estou fazendo aqui porque esse meu parente está doido que eu não esqueço nada, aí eu fico mais preocupado. A pessoa não tem, quando é Alzheimer de verdade, ela não percebe que está esquecendo. Uhum. São os familiares que percebem. E ela às vezes tem dificuldade de tratar porque ela acha que não tem nada, né? E como os medicamentos, né, esse não é um novo, mas os medicamentos que a gente usa para Alzheimer, eles são remédios que têm controle especial de receita. Né? Existe um preconceito muito grande na nossa população de não usar remédio controlado. Então, se a pessoa acha que ela não tem nada, você passa um remédio controlado para ela, né, controlado entre aspas, porque é controle especial. Ela não toma. Ela não toma. Não vou tomar porque você vai me fazer mal, porque eu não estou esquecendo nada, né? Então, esse é um detalhe clínico, né, que a gente faz a diferenciação do declínio cognitivo, que muitas vezes não precisa de medicação, do Alzheimer, que precisa de medicação numa fase inicial, porque quanto mais cedo você tratar, menos evolui, né? E aí, você falou dos 18 meses, é quando se percebe realmente que os sintomas foram bloqueados? Isso. Isso é importante. Já tem essa prova, o estudo traz isso, claro. né? Você trata 18 meses, tem que ter melhora. Se você começar a tratar e a pessoa piorar, você tem que interromper. Entendeu? Isso no protocolo. Se você começar a usar e você vê que não melhorou, você tem que interromper por dois motivos. Porque o remédio não fez efeito, né? Pode acontecer. E segundo, que às vezes o diagnóstico está errado. É uma doença que simula Alzheimer, mas é outra forma de demência, entendeu? Entendi. Então você tem que interromper se não melhorar. E se você estiver numa fase moderada para avançada, você não deve usar esse medicamento. Existem outros que vão chegar que pode ser usado em qualquer fase, mas esse não deve. Para a gente fazer uma pausa aqui, mas eu preciso te perguntar, nesse tempo todo que eu te conheço, que a gente vem falando do Alzheimer, sem dúvida nenhuma é um avanço significativo, principalmente porque a população está envelhecendo, né, Reinaldo? Espetacular. E eu te falo uma coisa, Mônica, pode ser que eu esteja assim muito otimista, né? Mas pelo que a gente está vendo das pesquisas, como é que a medicina está se transformando, eu acho que mais 5, 6 anos isso é importante para nós, porque nós estamos chegando na idade problemática. Mais sábia. Mais 5 ou 6 anos, o Alzheimer vai ter um tratamento assim, extremamente eficaz, via oral, e que a doença não vai evoluir. O que eu quero dizer assim, essas doenças degenerativas, né? Alzheimer, Parkinson, as demências, elas vão ter controle total, por exemplo, como o AIDS tem controle hoje, né? Exato. Então você vai tomar um remédio e vai se controlar. Uhum. Isso, sem dúvida nenhuma, é esperança, né, gente? É esperança. Vou fazer o seguinte, vou fazer uma pausa com o Dr. Reinaldo Grinovich, neurologista. Nessa primeira parte da nossa conversa, a gente falou sobre esse novo medicamento para o controle do Alzheimer. Já já nós voltamos com as suas dúvidas e a gente vai tratar de outro tema que eu pedi para ele na sexta-feira. A gente vai falar sobre convulsão. Já sei que tem um monte de gente que fez pergunta. Não sai daí que eu já volto e nos acompanhe lá no YouTube também, tá? Até já.